Olá, meu nome é Fernando de Castro, eu estou aqui com o Carlos Alberto e a gente vai hoje falar sobre 3 passos para você vencer a crise. Carlos, estamos no meio de uma crise. Muita gente está com medo de perder o emprego ou de não arrumar trabalho. O que você está observando no mercado de trabalho técnico? As empresas estão evitando contratar, estão demitindo. O que é que você tem visto acontecer, já que a gente está com mais ou menos um ano de crise? Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Mas é bom a gente estar aqui nesse bate-papo. Esse tema é um tema bastante importante e também, assim, uma análise dele não é uma análise assim tão fácil, né? A gente não consegue assim, cravar de fato o que está acontecendo com o mercado, né? Mas a gente faz algumas observações, né? E aí, assim, a minha observação é como de um observador, vamos dizer assim, normal, né? Alguém que tem contato com outras pessoas que trabalham e que procura saber como é que está por aí e tal. Então, assim, o que eu tenho visto é que os meus colegas, pelo menos assim, uma realidade que eu tenho é que os meus colegas que são técnicos, todos estão empregados, tá? Ponto. Então, a gente sabe que está tendo muita demissão, as indústrias caíram a sua produção de insumos aí, porque o comércio parou, porque a economia está parada, está paralisada, e a gente não sabe até quando vai isso. A gente também não sabe a capacidade que a economia vai ter de se recuperar, de se aquecer novamente, porque eu costumo dizer aos colegas que economia é uma engrenagem, né? Então, uma hora que ela desengrena ali, você leva um tempo para poder engrenar ela de novo e ela começar a ter aquela rotação síncrona, né? Então, eu observo assim, os meus colegas estão todos trabalhando, né? E o mercado de trabalho ele realmente não está fácil, não está fácil. A gente não abre o jornal e tem lá uma quantidade significativa de contratações. A gente tem visto aí contratações ainda no jornal, boa parte dela para a área de saúde, né, que tem um crescimento aí por conta da própria pandemia, mas, assim, na minha observação, na minha simples observação, eu não tenho visto a parte técnica ser tão afetada assim. Obviamente que eu não estou cravando isso como uma verdade absoluta aqui, tá? Mas é da minha observação a partir dos meus ciclos de amizade, né? Eu recebo zap de amigos, colegas e ex-alunos que estão arrumando emprego, mesmo no meio da crise, tá? Por quê? Porque muitas empresas, Fernandes, elas aproveitam, às vezes, essa paralisação que teve aí, e alguns serviços que elas queriam fazer, de estrutural, de melhoria das instalações, elas acabam fazendo, porque elas continuam apostando que vai ter uma retomada do crescimento, vai ter uma retomada da cadeia produtiva. Então, talvez eu não tenha visto ainda muito esse impacto, em tese, mas por conta disso, tá certo? Outra coisa interessante é que, das outras crises que nós já passamos, eu acho que essa ela é mais forte, né? Porque nós já tivemos outras crises em função do mercado internacional, de crises globais que tiveram aí. A classe técnica sempre fica para a última, sabe? Assim, eles não são os primeiros a serem demitidos, né? Porque eles também, dentro de uma empresa, eles não são o quadro maior de funcionários, né? Então, eles acabam chegando, mas chega um momento que acaba atingindo essa classe, né? Então, a gente está vendo a crise, mas se você for analisar a crise, acho que nós vamos falar muito sobre isso aí, daqui para frente, a área de tecnologia é uma área diferenciada, né? Eu estou falando já dos técnicos, que eles são, vamos dizer assim, cruciais para o funcionamento das indústrias, e aqueles técnicos que têm um conhecimento de tecnologia um pouco mais avançada, eles acabam podendo, né, no meio à crise, oferecer um diferencial, seja para manter o seu trabalho, como para poder buscar outros recursos para se manter, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Essa é a minha visão dessa crise, né? Eu tenho acompanhado, eu tenho um grupo de WhatsApp que é só de colegas que estão empregados aí na Vale do Rio Doce, Alcoa, Gerdau,
Votorantim, um monte de empresas aí, os colegas estão empregados, estão bem empregados ainda, né? A gente não sabe desenrolar esse ano 2001 aí, como é que vai ser isso, como é que vai ser. A gente sabe que nós estamos diante de uma crise sem precedentes, né? Isso aí é um fato, né? Agora, como o mercado vai reagir a tudo isso, como é que vai ficar o mercado de trabalho para o técnico específico, é um pouco difícil a gente cravar, mas eu acredito assim, a sociedade não vai deixar de existir. E para ela existir e para ela voltar a crescer, ela vai ter que usar a criatividade. E o homem da automação, ele está aí para botar sua criatividade e ajudar a cadeia produtiva a produzir um custo mais baixo e com mais eficiência, né? Então, se tem uma luz no fim do túnel, esses profissionais podem até enxergar ela, sabe? Eles podem ser uma fonte de alternativa para a retomada do crescimento para a gente sair desse buraco profundo que a gente está entrando aí. Realmente, cara, é bem interessante essa tua análise, né? E o contato que você tem, né? Claro que não é uma análise, digamos assim, determinística, né? Você não tem certeza de tudo que acontece no mercado, o mercado é muito grande, mas você tem uma boa fatia aí, né, de pessoas que você tem contato que trabalham na área e que vão te relatando, né? Você tem essa possibilidade de ver um caso mais real. Às vezes a gente fica só nas notícias, e as notícias são um pouco diferentes do que a gente vê na realidade. Quando a gente vai ver na realidade, né, as pessoas estão mantendo seus empregos. Ô, Fernando, uma verdade é que assim, todos eles estão, assim, não significa, a minha fala não significa dizer que eles ficaram imunes à crise, né? Então, assim, eles estão passando por dificuldades também, eles acabam tendo um pouco de perda de renda, porque as horas extras já não acontecem mais, aquela obra que talvez ia acontecer no setor deles já não vai acontecer mais, eles vão deixar para um segundo momento. E por que eu falo disso, perda de renda? Porque aquela obra podia render para ele uma promoção, podia render para ele algum trabalho extra com hora extra, que iria trazer um ganho maior para ele. Então, o que eu quero dizer é assim, todo mundo está sentindo a crise. Mas falando para o nosso público específico, pelo menos assim, eu não fiz essa consulta, não fiz essa pesquisa. Mas eu, pelo menos do grupo, que são muitas pessoas, a gente tem um grupo que são 62 pessoas, cara. Tá todo mundo trabalhando, né? Então, aí você tem gente em captação de água, Embasa, você tem gente nessas empresas todas que eu citei. Então, assim, não é nem de um segmento só, né? Não são nem só pessoas que estão em estatal, né? E é complicado. Você tocou num ponto bem interessante aí, que é essa questão do noticiário, cara. Nossa Senhora, se você parar para ouvir o noticiário, é para pular da ponte. Porque parece que o mundo vai se acabar amanhã. Aí isso tudo faz um mal danado. Obviamente que a gente não é louco de saber que muitas pessoas hoje se encontram com uma dificuldade muito grande, talvez que nunca presenciaram na vida deles, né? Mas, como a gente está falando aqui, a gente está falando para esse público, o público técnico, né? Público técnico. Esses aí têm trabalhado, né? Até porque é um serviço essencial, viu? Até porque a grande parte deles estão em serviços essenciais, são geradoras, distribuidoras, né? Você pode ver assim, a produção industrial ela pode ter tido uma queda, mas ela não deixou de funcionar. E ela não vai deixar de funcionar porque ela precisa abastecer o país. Como é que o brasileiro vai comprar, vai ser outra história, mas ela vai ter que produzir para o país ou para fora. Ou seja, existe, Fernando, uma necessidade alimentar no mundo muito grande. Então, a gente olha para a produção, a gente não só olha para a produção nacional, a gente olha para a produção internacional, né? Ou seja, para o mundo todo. E o Brasil, que tem segurado o Brasil, tem sido as exportações, principalmente na cadeia alimentar. Aí. O mundo tem fome e o Brasil tem alimentado boa parte da população mundial. É muito, muito interessante mesmo isso, Carlos. E sempre lembrando, né? Aqui são opiniões, não são dados estatísticos, né? É uma observação simples, né? Uma observação em cima de uma fatia do mercado que você tem contato real.
e não que, às vezes, é um dado que está lá no relatório, né? Você tem contato real com pessoas desse mercado e tem noção do que está acontecendo com elas. Não é toda a verdade, é apenas a que você consegue observar, né? E não é nenhum dado oficial nem estatístico, é apenas uma opinião, sempre separando aqui para que ninguém se confunda e ache que existe mercado imune ou que existe, né, uma coisa garantida. Nunca vai existir, né? Então, é sempre deixando esse alerta, mas dentro da fatia que você pode observar, as pessoas estão empregadas e tem uma certa proteção em relação a alguns outros mercados que a gente sabe que são mais vulneráveis, né, no tempo de crise, né? Mas, dito isso, Carlos, né, vamos imaginar que a pessoa que está passando por dificuldade agora, está na crise, e a crise pegou ela, ou ela foi demitida, ou ela teve, né, uma perda de salário, ou ela estava procurando, ela se formou e estava procurando emprego e não bate na porta das empresas e elas não estão contratando porque está em crise, né? O que fazer nesse cenário de caos que essa pessoa pode se encontrar? Para algumas pessoas, mudar de área, mudar de atividade, é algo muito tranquilo de se fazer. Mas eu tenho certeza que para a maioria das pessoas não é, cara. Tá? Então, às vezes o camarada faz um determinado trabalho já há um tempo, com bastante, como é que eu posso dizer, bastante dedicação. É o que ele sabe fazer. É o que ele sabe fazer, né? Na existência dele como indivíduo, é o que ele sabe fazer. Eu conheci um senhorzinho que ele trabalhava com motores de corrente contínua. E era interessante, aquele senhorzinho era intrigante, né? Por quê? Porque ele não tinha formação nem técnica, mas ele era um bom eletricista, ele já havia rebobinado vários motores de corrente contínua. Então, ele tinha assim, aquela criticidade de análise de um motor de corrente contínua, porque motor de corrente contínua, só para o nosso telespectador aí entender, não é um motor muito comum de você encontrar nas indústrias. Então, você tem motores de corrente contínua, você usa eles quando você quer ter um controle melhor de velocidade e garantir o torque para carga e tudo mais. Aí você tem ele pontualmente na indústria. Então, a mão de obra para esse motor ela é especializada. Tem gente que trata com isso, e esse senhorzinho era um. E eu ficava invocado, eu técnico, novinho, estudioso pra caramba. E era muito interessante ver aquele cara fazer aquela análise dele, que ele chegava lá, ele conhecia até pelo ruído do motor, se tinha alguma coisa que precisava ouvir, ver, tal, dada a experiência que ele tinha no mercado. Então, eu estou citando esse exemplo aqui, que pode até não ter nada a ver com alguém que está nos assistindo aí, porque existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de mudança. Assim, eu era eletrotécnico, chegou a crise, eu hoje vendo bolo. Faço bolo, vendo e ganho mais do que eu quero antes. Beleza, que bom. Que bom. Eu torço pelo seu sucesso, porque é você se encontrando, é você fazendo seu dinheiro, construindo sua vida. Isso, para mim, é sensacional. Mas a grande maioria não age assim. A grande maioria entra na escola, se prepara, tal, tem sua profissão, e geralmente sua profissão é para levar até o final da sua vida, até você aposentar e poder. Aí sim, de repente mudar depois que você aposenta, né? Então, assim, mudança diária não é um negócio muito, muito simples, não, sabe? Não é uma coisa que você encontra, assim, com facilidade alguém que mudou, que deu certo e tal. Mas a área, voltando agora para o nosso profissional que está nos assistindo aí, a área da eletrotécnica, ela é muito vasta, cara. Ela é muito vasta. Então, assim, ela tem... Você é do segmento de geração, se você é do segmento industrial, você pode tentar ali uma janela na distribuição, no caso aqui da Bahia, Coelba. Poxa, tem tanta coisa bacana para fazer na Coelba ali. Então, você pode se reinventar, mudar talvez o seu segmento, né? Estou dando um exemplo. Você pode ingressar na Solar, mas, assim, você sabe que essas mudanças, eu não estou falando de uma mudança muito abrupta, você ser vendedor de bolo agora, mas essas mudanças, elas também não são muito fáceis.
Porque você sempre que vai para um universo novo, é você como engenheiro que foi da proteção muito tempo, né? E aí você veio para a geração trabalhar comigo lá e tal, e você viu lá um ambiente totalmente diferente, né? É desafiador, tal, e você precisa ter essa ferramenta, você precisa de um tempo para se encaixar ali, para se achar, que era mais ou menos a mesma coisa que aconteceria comigo se eu fosse para a proteção. Eu ia ser colocado ali num ambiente que eu ia ter que meio que partir do zero e tal. Então, isso também tira um pouco as pessoas da sua zona de, vamos dizer assim, de conforto, e esse desafio, em meio à crise, às vezes ele não é muito fácil de você lidar, sabe? Então, aí você já é, vamos supor, da indústria, você já trabalha com controle, você já trabalha em manutenção, porque geralmente quem é da indústria que trabalha com manutenção vê controle. Aí, às vezes, é mais fácil, Fernando, você acabar aprendendo uma tecnologia que faz parte do controle, tá certo? Eu estou citando um exemplo aqui de controle, porque o canal nosso é Viver de PLC, tá? Então, quero trazer todo mundo para esse ambiente de PLC, porque é o ambiente em que você vai se encontrar, já dentro do que você faz, né? Se você é o cara que trabalha lá na distribuidora e você vê controle, porque a distribuidora tem suas subestações, e as subestações estão cada vez mais colocando PLC, porque elas ficam teleassistidas, e para ser teleassistidas elas precisam ter essa tecnologia. Então, faz tudo parte aí do seu ambiente, aí, certo? Então, ou seja, a nova tecnologia, que não é tão nova assim, ela ser aprendida por você, talvez, que só fazia uma coisa muito básica dentro do controle, né? E por que, cara, aprender controle, aprender PLC, porque se reinventar dentro desse caos que a gente vive, a gente tem que se reinventar para poder ter oportunidade, para poder, talvez, oferecer oportunidade das outras pessoas nos empregarem, nos contratarem, né? Então, se você sempre trabalhou com elétrica, resumindo, tudo que eu quis falar, se você sempre trabalhou com elétrica, você se identifica com a elétrica, você vê a sua vida no ramo da eletricidade. Então, ao invés de mudar, o que eu aconselho é a pessoa aprender novas tecnologias, é se inserir melhor no mercado. É isso que eu estou falando. A não ser que os chineses, os ingleses e os americanos travem a Terceira Guerra Mundial, o mundo não vai se acabar por conta dessa pandemia. Pode até ter outra que acabe, mas não vai ser essa, né? Dada a mortalidade que ela tem e tal. Então, ou seja, quer dizer, o mundo vai continuar existindo. E essa é uma oportunidade, é uma janela que se abre para o cara poder aprender novas tecnologias, tecnologias que são aplicadas, não mais arcaicas, né? Tem aquele cara que domina já o comandos elétricos convencional, tal, mas isso a tendência é acabar-se. E onde se tem indústrias que têm controles ainda convencional, essa pandemia é a hora que o cara tira e coloca um PLC, cara. Porque diz, bicho, eu tenho que reduzir meu custo operacional, se eu quiser que a empresa continue existindo. Então, assim, o conhecimento é o ponto de partida, bicho, para o ressurgimento, o levantar-se, o crescer. Então, não adianta. Aqui ninguém só opera milagre, certo? Ninguém simplesmente vai ser recolocado no mercado de trabalho, vai reconquistar o seu espaço. Talvez até você que está assistindo a gente aqui entenda assim, ó. Pô, teve uma limpa lá na minha empresa, Carlos. Saíram 10 pessoas. Olha quem foram as 10 que saíram. Foram os mais qualificados ou os menos qualificados? Né? A não ser aqueles casos mais pesados, em que a empresa chegou a fechar 100%, mas se a empresa continua existindo e fez só uma limpa em função da crise, eu tenho certeza absoluta que ela não tirou os melhores. Ela saiu tirando a partir das pessoas que tinham menos conhecimento, tal. Pode até chegar nos que têm mais conhecimento. Então, nesse momento de crise, tá, a partir do zero, vai dizer, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso de aplicar vacina da Covid-19, porque é o que está dando emprego ali, né? Então, assim, talvez esse não é o caminho, cara. O mundo não vai acabar. Ele vai voltar a existir, as coisas vão se reinventar,
e você precisa estar alocado ali no mercado de trabalho. Então, aprender novas tecnologias, talvez esse seja um momento bem oportuno para você se colocar de novo no mercado de trabalho. Viu? Beleza, então esse é o primeiro passo que a pessoa deve dar, né? Ela vai aprofundar, aumentar o conhecimento numa área que ela já tem. É um passo bem interessante, né? Ela, em vez de ficar só fazendo do mesmo, esperando que isso garanta alguma coisa na vida dela, ela vai aumentar um pouco as possibilidades dela, aprendendo uma coisa nova, mas ainda assim dentro da área, ou seja, aprofundando o conhecimento, né? Então é o primeiro passo que ela vai dar, né? E o segundo passo que você identifica após ela aumentar esse conhecimento, para ela melhorar, né, a sua necessidade dentro do mercado, assim, para ela continuar sendo uma pessoa útil para a sociedade. Então, cara, eu tive um chefe lá na Caraíba, e ele tem uma frase que ele falava assim, ele diz, ele era um cara, ele é engenheiro mecânico, e ele dizia uma coisa assim, só oportunidade é um bichinho que é peludo na frente, olha que conversa feia, né? E é carequinha atrás. Eu naquela época, eu novinha, para a mente ver poluída, né? Eu digo, rapaz, esse cara tá com safadeza aqui. Esse cara tá me encantando aqui, viu? E ele dizia, mas depois eu achei que fazia todo sentido, cara, porque oportunidade é algo que vem aqui, quando vem de frente, você tenta pegar aqui de frente, porque se passar, ele queria dizer que era careca, porque você não tinha mais como segurar. Ia embora, ia para outro, né? Então, identificar as oportunidades, meu amigo, e elas existem, viu? Elas existem, eu não tenho dúvida com relação a isso. Isso aqui eu afirmo. As oportunidades existem, elas são reais, elas estão ali, ao nosso redor. Mas a gente, muitas vezes, não está aberto para enxergar essas oportunidades. Eu vou até dizer, na minha primeira fala, eu disse assim, do camarada que sai da Eletrotec para ir fazer bolo. É a oportunidade. Ele viu, ele enxergou, ele estava atento, ele examinou o mercado, ele se propôs, ele estava cansado de uma coisa, mudou para outra e fez. Mas aqui eu estou falando de um público que quer continuar na sua profissão, que ama a eletricidade, que o que sabe fazer é isso, não vou nem colocar o amor nessa conversa, mas que o que sabe fazer é isso e que quer continuar a sua vida profissional ali. Então, a oportunidade está ali, cara, nos rodeando. Nessa área de automação, mais especificamente no emprego de PLC, cara, é bastante interessante, porque tu imagina, Fernando, todo mundo acaba tendo dificuldade com seus negócios. Por quê? Porque a sua captação de recursos ela diminuiu. Os seus custos fixos continuam altos. E como é que o cara diminui esses custos fixos? Ele sai demitindo. Até ficar um quadro mínimo. Mas o que é que vai acontecer? Na hora que a pandemia acabar, não significa dizer que na hora que a pandemia acabar, todo mundo vai estar com um bolso cheio de dinheiro e vão para o comércio comprar e daqui a pouco está todo mundo empregado de novo. Não vai ser assim, infelizmente. Esse camarada vai ter que continuar produzindo, vivo, se ele quiser manter a empresa dele viva, ele vai ter que continuar produzindo, só que ele vai querer reduzir custo. E aí onde é que entra a automação? Aí onde é que entra a automação? Porque é mais fácil para um cara desse, que ama o seu negócio, que ama a sua empresa de 30, 40 anos, 20 anos, sei lá, que ele botou tudo ali para fazer a sua empresa, é bem mais fácil ele investir uma quantidade de dinheiro para desenvolver algo que torne a sua fábrica mais inteligente, mais, como é que eu posso dizer, mais automatizada, do que simplesmente ele chegar e, eu vou contratar mais gente, sendo que ele não tem a garantia do aquecimento do mercado. Então, estou citando oportunidades aqui. Todo mundo vai procurar um tipo de inteligência, de algo que faça, mais especificamente, gente, eu falo área industrial, essa área comercial com equipamentos industriais. Então, todo mundo vai ter que procurar uma forma de economizar, de tornar seus custos menores, de gerir melhor suas plantas para continuar vivo, porque senão vai fechar as portas. Cara, só nisso que eu falei já é uma oportunidade gigante, cara, porque a gente não consegue contar
as empresas que tem no Brasil, que vão precisar se reinventar nisso aí. Porque, para eles, Fernando, não é só tirar a gente, ou colocar a gente. Vamos lá, eu preciso aumentar minha produção em 10%. Aí eu vou contratar mais 2 pessoas, ou 3, sei lá. Eu estou dando um exemplo aqui. Essas 3 pessoas tornam o produto dele muito caro. E ele pensa em contratar essas 3 pessoas só quando ele aumentar a sua produção em 20%. Aí a automação entra. Aí os PLCs da vida entram, que é para justamente fazer essa jogada, tá certo? Ele investe no que ele ia pegar 3 pessoas, ele pega só uma, e ele investe em automação para ele poder ter a sua produtividade aí aumentada. Então, assim, identificar as oportunidades, e as oportunidades não só estão na indústria, gente. As oportunidades não só estão na indústria. O PLC, ele controla desde a indústria a um jardim. Pô. Se você tiver um jardim que precisa ser irrigado, e que você bota 4, 5 pessoas lá para poder irrigar esse jardim grande, e você automatiza, passa seus canos ali, bota os seus esguichos lá, e ela sozinha liga, desliga, vê isso, vê aquilo, vê a umidade da terra. Então, assim, você automatiza desde a indústria, ao jardim, a uma escola que precisa eficientizar o consumo de energia elétrica dela. Então, não é só a placa solar que vai resolver, você vai precisar, quem sabe, até colocar essa placa solar em rede com PLC, para você poder ter os dados ali, e botar toda a sua escola automatizada. Então, assim, esse tipo de oportunidade, elas, na verdade, já existem, já estão aí. Mas a crise vai potencializar elas, tá certo? Eu vejo assim, porque elas vão precisar continuar existindo. E não vai dar, Fernando, é interessante, não vai dar para simplesmente repassar o custo. Não, aumenta o produto, aumenta até pagar. Se elas fizerem isso, elas não vão ser competitivas, elas não vão. Aí o cara vai deixar de tomar o leite A para tomar o leite B, porque o outro está mais barato. Ah, mas esse aqui tem uma história, não, mas a história fica na história. Pronto. Não vou atrás disso, eu quero preço. Porque quem não tem dinheiro, cara, vai atrás do preço. É isso mesmo. Então, esse seria o segundo passo, né? Ele conseguir identificar oportunidades, né? E as 2 principais formas aí que você comentou e que o PLC, por acaso, atende, né? É economizar tempo ou economizar dinheiro, né? Então, são oportunidades que, se ele ficar de olho, ele vai encontrar, né? Então, Ô Fernando, só uma interrupção. É interessante isso aí que você falou, porque às vezes o próprio dono do negócio não vê a oportunidade, não vê a economia. E é você quem vai apresentar para ele ali que ele pode ganhar com aquilo. Tu tá entendendo? Às vezes o próprio dono, cara, ele não vê que ele pode ganhar um recurso com aquilo. E partiu de um conhecimento, né? Como a gente falou do primeiro passo, que foi aprofundar o conhecimento, aumentar o leque, né, de conhecimento. Partiu de um conhecimento que ele não tinha antes, agora ele sabe de um equipamento que é capaz de tornar processos e empresas mais eficientes, né? Aí, a partir daquele conhecimento, ele agora, para tudo que ele vê formas de eficientizar. Né? E aí ele não consegue mais parar de ver oportunidades, que às vezes o próprio dono da empresa que trabalha todo dia não vê. Né? Exatamente isso que você falou agora. Bom, e aí vamos para o terceiro passo, então. Ele já aprofundou o conhecimento, ele já identificou as oportunidades e o que vem depois, né? Como é que ele pode usar essa oportunidade para, de fato, ganhar dinheiro no meio da crise? Então, essa questão de você identifica e é como eu estou falando, você tem que... eu penso assim, sabe? Todo camarada que trabalha com automação, ele precisa entender dos negócios, né? Dos negócios que ele está envolvido. Porque se ele não entender, ele vai acabar não sabendo o impacto do trabalho dele no produto, no valor do produto final, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você identifica
uma fábrica, sei lá, de refrigerante, por exemplo, vou citar refrigerante aqui, porque aqui na minha cidade tinha uma fábrica de cajuína, né? Então, ela fechou, não sei nem qual foi o motivo que ela fechou, já faz um bom tempo, já faz anos, acho que mais de 10 anos, fechou. E aí você, às vezes, vê aquela fábrica ali e tal, e hoje, agora você tem o conhecimento, você faz uma visita ali, e você, na verdade, entender, você começa a gente que. Eu tenho uma formação, né? Eu já falei para os internautas aí que eu tenho uma formação de sistema de informação, né? Então, eu desenvolvo software. E quando a gente vai desenvolver um software, a primeira coisa que a gente faz é um processo mais ou menos que investigativo. Você vai conversando ali e tal, entendendo como é que a fábrica funciona, como é que é o dia a dia deles, como é que eles fazem para produzir, para vender, sabe como é que é o fluxo dos clientes, como é que é o fluxo dos funcionários. Então, você vai levantando isso, aí você faz um mini mundo, né? É uma escrita resumida de como vai ser todo o seu software, e depois você apresenta para o seu cliente, porque você precisa resolver um problema dele, né? Mas aqui, no estudo em questão da gente, eu quero fazer esse paralelo, porque o que o camarada vai ter que fazer é algo bem parecido. É observar, e você, de repente, parar assim, ó, vem cá, como é que funciona isso aqui? Então, você faz uma coisa meio que investigativa, e você já tem um domínio da tecnologia que você quer empregar ali. Na hora que você faz uma visita, você faz um levantamento e você faz uma proposta. Porque não espera que o cara vai chegar assim, vai olhar um cara que nem eu assim, vai dizer, poxa, que cara bonito, velho, vou contratar esse cara. Só pela beleza. Essa barba por fazer que ele deixa, que eu acho a coisa mais linda do mundo, e vou contratar ele. Não, cara, tudo no meio comercial é dinheiro. Então você tem que provar àquela pessoa que você está conversando que ela vai ter ganhos. E quando eu estou falando aqui, quando eu estou falando em ter ganhos, não como gerente de banco, viu? Não estou falando como gerente de banco, fala, compra para capitalização é um negócio muito bom e tal, tal, tal. Quando você compra 2, 3 capitalização, quando você chega lá que tu pega uma calculadora que tu faz a conta e diz, eita lasqueira, me ferrei. E geralmente dinheiro de capitalização você só tira 3 anos depois, tu fica olhando para o gerente. O gerente vendeu 3 capitalização, pegou uma gerência em outra cidade, foi-se embora. Não tem mais nada a ver com você. Eu estou falando aqui de vender algo real. Algo que você percebe que aquela nova rotina implementada dentro da indústria do cara vai gerar lucro, vai gerar economia. Porque é com isso que o cara vai ter que participar, que ele vai se animar. Ele saber que ele, pô, aqui eu tenho um custo de 3 mil e agora eu tenho de 2.500. Pô, é 500 reais. Ah, cara, mas para aquela fabricazinha ali, cara, 500 reais. Tô falando dessa fábrica da cajuína lá. Então, 500 reais, tal, assim, mas 500 reais em um ano é quanto já, né? Opa, já mudou, né? São 6 mil, né? Então, em 2 anos e tal, e aquela melhoria vai ficar. E aquele custo, Baratil, é daquele dinheiro que ele vai ajudar a custear a energia, a água da sua fábrica, a mão de obra, sabe? Então, assim, eu tô dando um exemplo pequeno, que pode ser gigante. A gente fez uma melhoria uma vez lá Quem fez essa melhoria, na verdade, foi o Mineirinho, meu amigo lá, o Fernando. Na Vale, que gerou uma economia mensal de 35 mil reais. Cara, se você parar para ver o tamanho da planta, 35 mil reais, ó, é nada. Mas isso pensando como você, pensando como gestor, vale a pena. Entendeu? O gestor que está lá fazendo o cálculo o tempo todo, ele diz, opa, 35 mil, meu amigo. É 35 mil a menos que eu estou gastando no processo. Isso aqui já economiza para isso, tal, tal. O cara está vendo números. O cara, quando vê números, é diferente. O sentimento dele é diferente. Então, ele investe. Nós conversávamos sobre energia solar, né? Porque que a energia solar tem um crescimento tão alto no país, é por conta do benefício, cara. Um exemplo, eu fiz um projeto aqui para uma igreja, a igreja que eu congrego, a igreja presbiteriana, e olha só, eles pagavam 600 reais todo mês.
e eles investiram 26 mil reais num projeto lá, num sistema para eles, e hoje eles zeraram essa tarifa, eles pagam só os R$ 42, que é a tarifa de bifásico, e eles ainda ficam com um saldo que eles vão acumulando para novos equipamentos que eles vão colocar para melhorar a... Então, assim, eles investiram 26 mil reais, esses 26 mil reais em 4, 5 anos eles tiram de volta, e o equipamento tem uma durabilidade de 20 a 25 anos. Então, a partir daqueles 4 anos lá para frente, vai ser só lucro. O dinheiro já voltou e agora eles começam a ter um benefício. Então, o camarada que está tocando uma empresa, ele pensa assim, ele pensa dessa forma. Ou seja, eu investi aqui, cara, mas isso aqui melhorou bastante minha vida. E olha, gente, é interessante que tem coisas que às vezes são bem simples, viu, Fernando? Bem simples. Só o ato de automatizar a iluminação de uma determinada fábrica que tenha lá seus 40 refletores de 400 watts, olha para aí, para iluminar um pátio, e você ter esse negócio aqui, deu a hora X, pode desligar, tal. Lógico, é um negócio pensado, porque você já sabe que naquela hora X não tem ninguém lá mais, tal. Cara, são 40 refletores ali que desligou, vamos supor, desliga 18 horas. Pá, ele vai lá e... Estou falando 18 horas. Desliga, sei lá, 5 horas da manhã. Que é a hora que ele desliga, né? Que de noite ele está ligado, né? Desliga 5 da manhã. Pô, mas quem era que desligava isso aí antes? Quem desligava era o vigia. O vigia desligava quando ele acordava, né? Ele não desligava fielmente 5 horas da manhã. Então, o vigia desligava... Uma vez ele desligava 5, outras vezes ele desligava 5h15. Pô, estou falando de 15 minutos, de 40 refletores, de 400 watts cada um. Então, quando você vai colocar isso na ponta da caneta, a redução existe lá no final. Então, não são coisas difíceis, Fernando, da gente mensurar, sabe? Basta parar, estudar, e você começar a calcular, que você vai vendo que vai ter o ganho aqui. Eu acompanhei sua rotina, eu vi que na sua rotina essa coisa não acontece sistematicamente, então você vai ter um lucro aqui. Então, o cara às vezes investe aí, sei lá, 10 mil reais para ter um processo mais automatizado, para ter, em alguns horários, uma iluminação diminuída, em outros horários, ela, ao invés de ficar o tempo todo cheio. Então, você vai ler um pouquinho lá no processo sobre eficiência energética, você vai vendo que, às vezes, tinha muita lâmpada ligada que era desnecessária, atendendo os requisitos técnicos, sabe? Então, aí você vai vendendo projetos assim, cara. Assim, por mais que a gente diga assim, olha, é difícil, o que é difícil nessa crise? É você chegar lá e dizer, você tem um freezer aí, um freezer que custa, sei lá, 2 mil reais. E eu quero te vender um aqui que é de 2.500, mas esse aqui, bicho, esse freezer aqui é muito bonito, a porta dele é acabamento, tal. Isso aí não se vende, não, cara, no meio da crise. Porque o cara já tem um freezer e tal. Não, eu vou segurar aqui. Não é hora de investir nisso. Mas se o investimento for algo que o cara tem a certeza de que vai retornar para ele, meu amigo, isso aí é diferente. Ele não vai gastar, ele está vendo como um investimento. Ele tem um retorno, né? Então, além de você ver as oportunidades, você precisa trabalhar essas oportunidades, sabe? Porque, como eu disse a você, às vezes nem o próprio cliente seu vê aquilo como oportunidade. Ele consegue enxergar essa redução dos gastos, né? Eu não sei se você sabe aí, mas algumas empresas, elas têm um serviço de tarifa diferenciada, que quando roda, para elas às vezes é vantagem ela botar um gerador diesel num espaçozinho de tempo, porque a tarifa dela fica menor e ele consegue economizar. Poxa, você já deve ter visto já viu, lógico que já viu, você trabalhou comigo em um gerador de emergência. É gigante aquilo ali. E aquilo é sempre muito caro.
E você vê o cara comprar um negócio daquele e colocar na clínica dele, por exemplo. Essa semana que vem eu vou numa clínica que ela está com problema justamente disso, da entrada do gerador no horário certo. Tá, não sei o quê, não está entrando, deve ser uma coisa muito boba lá. E eu vou lá dar uma olhadinha nesse negócio e tal, que o cara, acho que botou lá um temporizado, que é com aqueles dial ainda assim, regulável ali, né? E que pode ter fugido um pouquinho e está entrando um pouco mais tarde e tal. E ele disse, ó, isso é um problema para mim, porque eu perco a tarifa. O relógio dele entende, sabe? Se ele está gerando naquela hora, se não está gerando e tal. E assim, aí, voltando para cá, o cara compra um gerador imenso, caro, cara. Eu tô falando negócio de 200 mil, sei lá, mais de 100 mil. Instala na clínica dele, porque aqui vai trazer um benefício para ele, que ele fez, alguém fez a conta para ele e mostrou ele, ó, cara, vale a pena você ter, bicho. Por quê, gente? A gente tá falando de cara aqui que paga 15 conto, cara, de energia. 20 conto por mês. Então, se ele cair esse negócio para, sei lá, para 12 mil, pagava 20, 12, é 8 mil por mês. E, ó, por uma faixa de tempo muito grande, entendeu? Aí, às vezes, compensa, cara, ele pegar um subsídio ali de um recurso para poder comprar esse gerador e colocar lá. Então, assim, tem alguém fazendo conta. É isso que eu estou falando. O que para a gente parece ser uma coisa, assim, que não faz muita diferença, inócuo, para quem está fazendo conta, é bem diferente, viu? Ela faz todo sentido. Ok? Então, Carlos, estou entendendo. A pessoa, né, agora ela já aprofundou o conhecimento, já identificou oportunidades e agora ela foi executar isso, né? Foi de fato entregar algum valor para as pessoas que ela estava querendo ajudar, né? E com isso vender o produto dela, o serviço dela, né? Ela conseguiu fazer negócio, ela vai ter que provar que ela é capaz, provar que ela tem esse conhecimento, né? Vai chegar e quando ela começa a falar para convencer o cliente que consegue fazer aquela economia, né? Ele vai perceber, né? Se é uma pessoa que tem conhecimento do que está falando, se aquilo que ele fala faz sentido ou não, né? Isso já veio lá do primeiro passo, que foi aprofundar o conhecimento numa área que a gente está falando aqui de automação, né? De PLC. Então ele vai conseguir propor um negócio e aquela pessoa vai perceber que ela está propondo um negócio real, que quando põe no papel, dá uma economia, e ela vai se interessar por aquilo. A gente já comentou, né? Se economizar tempo e dinheiro, todo mundo vai ver valor naquilo. Então, ela vai começar a ver que faz sentido e vai querer aquilo para a vida dela, e ela vai lá e põe em prática, né? Então, ela faz o projeto, vende o projeto, ela convence a pessoa, né? Só que, às vezes, é um pouco difícil esse trabalho de convencimento, né? Nem todo mundo ouve e reconhece a oportunidade que você está vendendo ali. Às vezes ela precisa assumir alguns riscos, né? Eu já vi alguns tipos de negócio, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Em que a pessoa que está vendendo o serviço ou o produto, ela assume parte do risco como uma forma de ajudar a pessoa a contratá-la, né? Às vezes ela propõe um percentual em cima de uma economia, ela está dizendo que vai gerar uma economia, então ela já diz, ó, eu não vou querer que você me pague o meu serviço, eu quero que você me pague com a economia que você vai gerar. É uma forma de que eu vejo que às vezes acontece, né? E outra é uma garantia que ela dá em cima do serviço que ela está prestando, né? Ela garante tanto que aquela economia vai funcionar e tudo que ela propõe lá uma certa cláusula que garanta que se não houver economia ela não recebe, ou que se ela dá uma garantia de manutenção, ó, tá aí, ó, por um ano, se esse negócio é tão bom que eu vou te fazer, que por um ano eu tenho certeza que não vai quebrar e vai conseguir funcionar bem, e qualquer coisa que der errado você vai me chamar, mas ele já fica tranquilo, porque está oferecendo um serviço bom, né? Exatamente. Ó, esse negócio é bem interessante, você falou. A gente precisa, quando a gente quer trabalhar, principalmente prestando serviço, o que é prestar serviço? É você ter uma rede de clientes em que você começa a se tornar conhecido como alguém de automação
e você poder estar oferecendo seu serviço ali constantemente e sendo requisitado, tal, tal. Então, assim, quando você se propõe a fazer isso, poxa, seria leviano da minha parte dizer que esse negócio é um troço fácil. Você vai chegar dizendo, ó, eu mexo com automação e todo mundo fiquem felizes, eu estou aqui. Abram suas carteiras, me deem seu dinheiro que eu vou fazer vocês felizes. Não, não funciona assim. Então, você tem que... Para isso, eu até aconselho, se você quer entrar nesse meio de empreendedor, né? Estou falando assim, você é empreendedor agora. Você prestar serviço como empresa, como um MEI, você tem um serviço extra ali, né? Na sua empresa vai ser fácil. Se você já faz parte de um quadro e você começa a ver lá que, ó, poxa, aquele negócio ali, eu vejo, vai examinando, você vai entendendo ali como é que funciona aquilo e faz a proposta. Você faz a proposta, você já está lá dentro, você já tem a credibilidade das pessoas e tal. Eu só colocar isso aqui vai funcionar assim e tal. Teve um camarada que trabalhou comigo lá na Vale, que ele não tinha nem formação técnica. A gente chama ele de Rubinho. Rubinho porque ele era ligeirinho. Eu não sei nem se cabia esse apelido para ele, Rubinho. Devia ser Schumacher, né? E Rubinho não era tão ligeirinho assim, mas deixa para lá. Mas era muito interessante. Ele era um professor pardal. Cara, ele entrava num negócio assim e tal, e depois eu descobri que na cidadezinha onde ele morava, ele consertava celular, ele era o gênio do mágico de ordem lá, sabe? Quando alguma coisa quebrar, procura Rubinho, que o Rubinho conserta. E o Dan Miserável consertava mesmo. Ele ia na internet, consertava e dava um jeito. E ele era um camarada que ele olhava para um tanque, não sei o que, deixaram o tanque secar de novo, não, vamos botar uma boia, vamos fazer não sei o que. Então, quando ele chegava para o chefe dele, que ele dizia, ó, vamos botar uma boia, vamos botar um contactor, ele não entendia nada de automação. Ele entendia de controle, ele entendia de automação convencional, não de automação em PLC. E ele pegava e fazia, botava os contactores, os relés e tal, e daqui a pouco estava tudo automatizado. E aquilo, rapaz, corria a fama do miserável, sabe? Esse tipo de serviço. Menino bom, rapaz, ele desenrolado, ele disposto, ele tinha aquela visão, sabe? E ele tinha credibilidade. Então, assim, Rubinho, se você quer atingir esses objetivos dentro da empresa que você já trabalha, quer ganhar visibilidade, Rubinho é um bom modelo. Você começa a assistir na sua empresa o que você pode implementar de melhoria que você acha que vai gerar um lucro. Se você não... comece procurando saber quanto é que sua empresa paga de energia elétrica. Aí você já vai dar um pulo. Eita, poxa, minha empresa paga tudo isso. Aí você já vai ficar... E aí você vai começando a vislumbrar e você vai oferecendo essas melhorias. E lá dentro, a depender da empresa que você trabalha, você pode ganhar uma melhoria através disso que você está fazendo. Mas para aqueles agora que estão... Pode colocar para fora, né? O empreendedor. Então, assim, se você vai começar a empreender, uma das coisas que eu aconselho você entrar no site do Sebrae, certo? Para você começar... Porque, assim, não adianta, cara, não é só saber PLC, viu? A gente precisa ter uma visão de negócio, a gente precisa ter uma visão de organização, de estudar o mercado. O mercado que eu estou falando para vocês aqui, eu já estudei. Mas você precisa estudar você e tirar suas conclusões, tá certo? Eu estou passando aqui, eu já me debrucei pra caramba em estudar o mercado de serviço, de automação. Eu consegui ver essa carência. E essa carência tem batido aqui na minha porta, tá certo? Então, eu ainda não sou aquele cara que vem com uma frequência muito grande, até porque eu sou muito ocupado na minha atividade principal, que é a empresa. Mas ontem eu estava conversando com uma colega de trabalho, dizendo, rapaz, poxa, se eu tivesse mais tempo, eu estava com um faturamento altíssimo, cara, porque é muita procura. E eu, às vezes, tenho que ficar fazendo um jogo de cintura para não pegar tudo, porque eu não vou conseguir dar conta de tudo. Então, o que comprova que o meu estudo de mercado estava correto. Existe uma demanda reprimida aí. E se você abrir os olhos, você vai ver que na sua cidade, por menor que seja, vai ter uma demanda reprimida, seja lá na agricultura, seja na cidade, seja onde for, você vai conseguir ver as oportunidades. Mas, voltando para cá. Então, eu aconselho você a entrar no site Sebrae, lá tem uns cursos gratuitos, você vai vendo, para você ver como é que se comporta um MEI, que eles vão falar disso melhor do que eu. E é tudo gratuito lá, você pega essa informação. Agora, voltando aqui para a parte técnica, né? Isso que Fernando falou aí é importante, porque você entra no mercado e você é desconhecido. Mas você
fez os estudos e você tem certeza do que você está falando. Então, você tem várias formas de você chegar num cliente potencial. Ah, Carlos, eu não tenho como bancar, eu não tenho como colocar o empreendimento todo lá e simplesmente, se o cara gostou, ele paga, se não, eu retiro. Não dá para eu fazer assim. Mas você tem, talvez, como fazer uma parceria, você tem como pegar o seu primeiro serviço num valor com um ganho bem pequenininho. Se você tem exatamente muita certeza de que aquilo ali vai trazer um retorno considerável, você pode pegar o primeiro serviço com um ganho pequeno. O meu primeiro serviço eu paguei para trabalhar. Eu botei tudo do bolso, tudo. Tudo bem que não era muito dinheiro, eram 6 mil reais. E coloquei e está funcionando até hoje. E isso fez o camarada tirar um cara que trabalhava lá, que ganhava 500 reais por mês. Então, aqui já fazem 8 a 9 anos que isso aconteceu. E o sistema está lá rodando. Então, o cara, por conta dele, eu já peguei outros serviços. Mas, o cara que fez isso aqui. Tanto é que os outros serviços que eu peguei, ele já tem até uma diferença. Eu já melhorei o produto, o serviço, a arquitetura que eu montei já foi melhor. Então assim, entrar no mercado de trabalho, você, nesse mercado, né, de proposta, porque uma vez você faz para um, esse um gera um negócio para um outro, e vai falando para um, para outro, e você acaba, dentro desse nicho, você acaba se tornando conhecido como um Rubinho da vida, né? Na sua cidade, uma referência, alguém que vai resolver isso aqui para você. Tá? Então, às vezes, você não tem condição de colocar o empreendimento todo lá e ficar aguardando que o cara diga que gostou ou não, mas você consegue fazer uma parceria, você pode repassar o material todo a preço de custo, tirar um valor muito pequeno no serviço para o cara ter aquele benefício e ele sair dizendo para outros e falando, poxa, eu coloquei com um camarada aqui, foi muito bom, cara, ó, trabalha direito, faz bem aqui. Tá. Pronto, a sua propaganda ali vai rolando. Aí, à medida que você se estabelece no mercado, aí você agora começa a dizer o seu preço, aí você começa agora a ter aquele respaldo de dizer, então você pode fazer com outro, mas aquele outro é uma incógnita, né? E você já é alguém que está no mercado. Então, a gente aprende a fazer essas coisas melhor no Sebrae. O Sebrae, ele ensina você como modelar seu negócio, como observar, como construir seu preço, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Eu vou dar essas dicas todas, a gente vai colocar aqui um modelo de contrato. O Fernando falou bem interessante essa questão de você deixar tudo muito bem acordado. Ou seja, para você que é um funcionário hoje, você não tem esse costume de estar num contrato ali, embora você tenha um contrato de trabalho com a sua empresa. Mas a gente só diz assim, eu sou fichado. E parece que é isso, né? Eu sou fichado, mas ali tem um contrato, que tem as cláusulas, que você tem que obedecer, que você tem que cumprir seus benefícios, está tudo ali, né? Então, você precisa aprender a formatar um contrato para que o cara assine, você assine, vocês reconhecem aquele contrato, e cada um cumprir suas partes, não deixar nada em aberto. Mas nós vamos desenvolver aqui nesse canal alguns projetinhos, e eu pretendo, viu, Fernando, colocar todas essas questões, sabe? Para apresentar um modelinho básico de projeto, para que o cara possa pegar e dizer, eita, aqui eu já tenho por onde começar. Né? Porque todas essas informações que eu estou falando a vocês, que vocês pegam lá no Sebrae, na questão empreendedora, tá? O Sebrae é referência para empreendedorismo. Mas, assim, tudo que eles colocam lá, eles colocam o conteúdo. Então, aqui a gente vai tentar meio que minerar tudo isso e entregar, ó, o modelo, ó, tá pronto, é isso aqui, ó. Personaliza para você e toca para frente. Então, a gente vai tentar entregar assim de uma forma mais prática para vocês continuar evoluindo. Porque nem todo mundo também, Fernando, tem essa desenvoltura de tomar conta do negócio e tal, embora precisa desenvolver, porque senão fica pelo meio do caminho. Viu? Não dá para entrar de amador, não, porque o cara fica no caminho. Outra coisa bem interessante, sobre demanda reprimida, eu acho que eu comentei no último vídeo, né, de uma senhora aí que ela quer fazer o negócio de um comércio dela, né, ela está com a edificação pronta aí, e um colega pegou o projeto elétrico e eu fiquei com a parte da automação. Então, assim, vou sentar com ela, pensar esse projeto de automação das coisas que ela quer,
E eu percebi na conversa com ela que um dos pontos altos da necessidade dela de automação é justamente economia. Ela quer a loja o mais iluminada possível, mas ela quer o mais econômico possível, dentro da beleza estética que ela pensou lá. Ela disse que não abre mão dessa beleza estética, né? Mas ela quer economia. Ela quer uma forma até de poder desligar de casa, alguma iluminação que ficou ligada, eventualmente. Saber o que, de casa, ela já saber o que é que está ligado, o que não está ligado. E aí entra a automação, aí entra a PLC, a gente vai botar um PLCzinho Nexto lá para ela e tentar fazer essa automação para ela lá, de uma forma bem, bem legal. Eu não sei se eu respondi aí o que você tinha perguntado, Fernando. É interessante, sim, viu, Carlos? Respondeu. E agora, para a gente dar um arremate aqui, depois de tudo isso que a gente conversou, né? O que é que você acha que tem saída para a crise? Ah, saída para a crise tem que ter. Não é opção, não. Viu? Porque não tem. Né? Assim, cara, a gente. Talvez alguém que esteja nos assistindo aí esteja realmente muito para baixo. E eu queria encorajar você, cara. Assim, não adianta, não dá para entregar os pontos. Você tem que ser guerreiro, sabe, cara? Eu não estou falando só de ter mentalizar coisas boas. Eu não estou falando só disso. Eu falo disso também, tá? Porque, meu amigo, se você ligar só a sua TV, se sua ação de entender a crise, sair da crise, for assistir televisão, você está lascado. Você está lascado. Você está afundado aí. Você só escuta coisa ruim, cara. Você só escuta que está de mal a pior. Então, assim, nosso papo aqui, ele deve produzir em você um efeito diferente. É você conseguir visualizar ao seu redor as necessidades. Eu dizia, outro dia a gente estava numa conversa política aí, não sei o que, o Brasil é esquerdista, é direitista, e não sei o que, comunista, e tal, e estava aquela conversa lá, e eu estava intervindo fazendo negócio, o cara dizia, cara, você queria um país comunista, esquerdista, ou direitista, sei lá, o que você queria? Disse, pai, eu gosto só de um país livre e tal, mas, ó, cara, eu não decido nada só, então, vocês estão aí nessa conversa mole aí de vocês, se o país se tornar radicalmente comunista como é que eu posso dizer assim, fechado, radical, tal, e a gente vai ter que se reinventar. É isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. A gente vai ter que saber sobreviver. Se a gente não decide, eu prefiro um país livre, um país, sabe, que você possa ir e vir, que você possa crescer, que tenha liberdade e tudo mais. Mas se não for, a gente vai ter que se reinventar. Então, eu quero fazer esse paralelo, trazer para essa crise. Então, é possível, sim, sair da crise. Às vezes, a nossa autoestima ela fica muito baixa e a gente não consegue vislumbrar as oportunidades que estão ao nosso redor. Então, quando a gente pensa que não, olha, ela já passou. E atrás ela é carequinha, né? Você não pega mais. Então, já passou, já foi. E a gente vai ficando dentro da nossa derrocada. Então, a gente elencou aqui nesse vídeo vários pontos que dá para a gente parar, ouvir, observar e começar a ver as oportunidades que estão ao nosso redor. E de vez em quando, eu não sei se acontece com você, mas a gente se surpreende vendo alguém que se despertou e, ó, saiu e agora está em outros mares, né? Então a gente precisa ter essa esperança no nosso coração. Tá difícil, gente, tá difícil para todo mundo. A gente vive aí um flagelo, né? Um negócio sem precedente, um negócio difícil mesmo, difícil. Mas a gente não pode perder a coragem. A gente tem que ter coragem de continuar vivendo e coragem para continuar buscando, conhecendo, cara. Porque se tá difícil para quem tem conhecimento, para quem não tem, cara, tá perdido já, viu? Tá perdido. Então, é extremamente possível. Eu estou falando aqui e acredito muito nas minhas palavras, viu? Não estou vendendo a vocês falsa ilusão, não, porque se a gente olhar para a história da humanidade, você vai ver que vários países passaram muitas dificuldades. Os países que mais passaram dificuldades, que é a Europa, lá na Europa, né? Eles são os países mais desenvolvidos, cara. Porque a dificuldade faz a gente crescer, sabe? Faz a gente buscar um mundo melhor, sabe? Faz a gente abraçar com mais carinho as oportunidades que a gente tem.
Então, quando eu olho para aquele povo europeu lá, eu tenho muito respeito, porque eles sofreram pra caramba e, de fato, sabe, eles aprenderam a viver e construir, sabe, sociedade. Então, eles são um bom exemplo para a gente. Muito bom, Carlos. Que legal isso daí. Papo muito construtivo, né? E até encorajador, né? Para a turma que está passando por uma crise agora e não está conseguindo ver saída, eu acho que já ajudou a visualizar. Bom, eu vou ficando por aqui, Carlos. Muito obrigado aí por esse bate-papo e até o próximo vídeo. Hoje um sábado, assim, bacana, né? Não está tão quente. E a gente pôde bater esse papo aqui na tranquilidade. Eu espero que todo mundo que esteja em casa nos assistindo aí tenha aproveitado, tenha curtido o vídeo. A gente está lançando aí várias aulas práticas, né? E outras aulas com conteúdo de automação. Vai estar tudo publicado aí no canal. Você pode assistir à vontade. Pode deixar os seus comentários nas nossas redes sociais. E a gente, à medida que a gente vinha chegando, a gente vai respondendo, vai abastecendo vocês aí com conhecimento. Forte abraço. Valeu.